Muito bom dia! Tá chegando o seu programa Hora do Baianão. Nossa, muito obrigado desde já a você. Hoje é terça-feira, dia 18 de novembro de 2025 e eu vou trazer a partir de agora os nossos destaques de hoje. Olha, hoje, em homenagem ao Dia do Conselheiro, da Conselheira, né, tutelar, eu irei conversar aqui com os conselheiros Elaine e Cristine. Opa, cadê a Elaine? Aparece aí a Elaine pra gente. Elaine está aqui já no estúdio. Olha que pegada, hein, Elaine? Maravilha. Vamos também falar com Alex Oliveira. Ele é conselheiro tutelar também aqui em Porto Seguro, né? A gente vai conhecer as ações, falar um pouquinho sobre essa instituição importantíssima. E ainda vamos também falar com a Cláudia Ferreira. Cadê? Tem foto dos nossos outros convidados? Cláudia Ferreira. Hoje também é o Dia Nacional de Combate ao Racismo, né? Olha a Cláudia aí, que pegada, hein, Cláudia? Gostei aí, viu? Show. Cadê a fotão do Alex? Aí, pronto. Alex também está aqui com a gente. Hoje é dia da gente conversar um pouquinho com eles. E hoje também é Dia Nacional de Combate ao Racismo, né? É algo inimaginável nos dias de hoje, mas infelizmente é uma realidade. A gente vai trazer aqui, na verdade, um vídeo de conscientização, né? Assim a gente pode chamar. E também, ontem, eu e o produtor Matheus Campos estivemos aí no Agnaldo Bento dos Santos, no Estádio Municipal, com o pontapé inicial aí da apresentação dos atletas do Porto Esporte Clube para a temporada 2026, tá bom? A gente vai trazer uma préviazinha, a gente está programando uma matéria bem legal e nós vamos falar então família, diversidade, inclusão social, muito forró, interatividade, estiveram presentes na cidade histórica, no Festival Viva Luiz. A gente está também estamos organizando uma matéria maravilhosa. Foram 3 dias, assim, excepcionais. Tem a nossa agenda cultural e, claro, tem você conosco. O nosso muito obrigado. Vem comigo que está começando agora. Muito bem, muito bom dia a você que está conosco aqui na TV Porto, seu canal local na Terra Mãe do Brasil. Boa tarde também para você que está aí no Reprise, né? Para você que não sabia, às 4 da tarde o programa é exibido, na verdade, é reprisado aí para você, né? Sempre às 4 da tarde, e a você de qualquer parte do Brasil, do mundo, ligadinhos, conectados, sintonizados aqui conosco. O nosso muito obrigado. Também a você que nos segue nas redes sociais. E eu já vou começar colocando aí para vocês, né, o nosso YouTube. Se você não está ainda inscrito, por gentileza, a nossa página está aí, ó, @TV Porto Bahia. Siga também o nosso Instagram, @tvporto.oficial. É o nosso Instagram, onde você vai conhecer um pouco dos nossos colaboradores, nossos companheiros, né, toda a grade aqui da TV Porto. Eu também peço a você que dê uma moral pretinho aí, ó, siga @formigável.2, para você também conhecer um pouquinho da minha história, tá tudo aí, tá bom? E claro, a sua conexão comigo, com a TV Porto, sempre é esse contato, ó, 7399903-1291, de onde quer que você esteja nos assistindo, sua rua, seu bairro, quer sugerir uma pauta, por gentileza, encaminha pra gente, tá aí o seu contato, manda uma foto aí, tira uma foto, bota o Formiga na sua tela aí, que vai dar tempo da gente mostrar ainda hoje no nosso programa, tá bom? Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Racismo, né? Acho que esse vídeo que a gente vai trazer mostra tudo e a gente espera que chegue aí a conscientização, né, da população do mundo inteiro. Vamos conferir. O Dia Nacional do Combate ao Racismo nos lembra a importância de combater o preconceito racial e promover a igualdade de direitos para todas as pessoas, independentemente de sua cor de pele. Embora eu seja uma pessoa de pele branca, reconheço que a luta contra o racismo não é uma batalha que diz respeito apenas a algumas pessoas, mas sim a toda a humanidade. Devemos nos unir em solidariedade para eliminar esse flagelo que tem prejudicado muitos de nossa sociedade. Apesar dos avanços na luta contra o racismo, a discriminação racial ainda persiste em nossa sociedade. É fundamental reconhecer a existência desse problema e trabalhar para eliminá-los. Juntos podemos construir um mundo onde a diversidade seja celebrada,
onde todos tenham as mesmas oportunidades e onde o respeito mútuo seja a base de nossas interações. A FRB está nesta luta e podemos fazer a diferença e construir um mundo onde o racismo seja apenas uma página triste da história. Compartilhe este vídeo e inspire outros a se juntarem a nós no combate ao racismo. Juntos podemos fazer a diferença. É isso aí, né? Acho que o vídeo descreveu muito bem e a gente tem que tocar em frente e tentar levar essa conscientização para as pessoas. Não é discriminação apenas a discriminação racial, né? Todo tipo de discriminação, obviamente. Olha, ontem, à tarde, eu estive juntamente com o nosso produtor Matheus Castro aí no estádio Aguinaldo Bento dos Santos. E claro, né? Nós vamos ver aí a apresentação do elenco do Porto Esporte Clube para a temporada 2026. Haja visto, né, que nesse próximo ano o time de Porto Seguro estará em 3 frentes, né, 3 campeonatos distintos. Vai participar, claro, do Campeonato Baiano da Série A e ainda a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D. Então, a responsabilidade, a expectativa, obviamente que aumentou muito mais, né? E aí nós estivemos falando com o presidente, né? Com o presidente André Negão, com o técnico Sandro Duarte, com o diretor de esportes aí, o Anderson Dias. A gente vai mostrar um pouquinho do que a gente produziu ontem lá. Boa tarde, Gê. É assim, né? É o que a gente vem falando desde que nós chegamos aqui, a gente se conheceu, né? Era um sonho que a gente tinha de ter esse time profissional e hoje ele está aqui, né? Trazendo essa alegria para o torcedor. Ano que vem teremos jogos importantes aqui dentro do estádio. Então, assim, o time está sendo montado, o treinador praticamente já fechou seu elenco. Eu deixo essa parte de contratação, na realidade a gente deixa com a equipe técnica, e a comissão praticamente já está com o time todo montado e a gente vem buscando agora alguns reforços pontuais. E preparando, né? E assim, aquela tensão, aquele nervosismo, ansiedade para o início logo. E chegamos aí à data já da apresentação. Estamos com a equipe aí já, mais de 70% dos atletas se apresentaram e agora é tocar para frente e deixar o treinador fazer o trabalho dele, né, para essa temporada. Boa tarde a todos. Realmente é um calendário cheio, abençoado, muito também do nosso trabalho dessa última temporada, um trabalho, ao nosso ver, de excelência. Conseguimos pegar aí a Copa do Brasil, a Série D. Estamos dando início aí com a maioria dos jogadores que já chegaram, ainda faltam alguns jogadores a chegar na cidade, mas essa semana já consigo ter o elenco todo aí em mãos aí. Boa tarde. Eu acho que a equipe a gente sempre procura, né, qualificar cada vez mais, né? E esse ano, vamos dizer assim, que seja um ano de confirmação, né, do Porto Esporte Clube. Fizemos uma temporada de 2025, no meu entendimento, muito boa, né? Conseguimos vaga para a Série D, né? E com essa mudança, né, do calendário da CBF, acabamos que fomos contemplados ali com a vaga da Copa do Brasil. Então, nós procuramos qualificar o elenco, como eu falei. Hoje, no elenco, tem alguns garotos, né, da base ali que vão ser assistidos também, né, eles vão ter a oportunidade. Mas eu espero que essa temporada 2026, né, a gente possa ir com bastante trabalho, né, com bastante dedicação, conseguir os resultados para o clube. O presidente, o diretor, e também o técnico Sandro Duarte, o Xuxa. E também, né, tivemos a oportunidade de falar com alguns atletas aí que estiveram naquela campanha da elevação da equipe do Porto Esporte Clube para a primeira divisão e, consequentemente,
né, esse calendário que eles vão vivenciar, que nós vivenciaremos ano que vem. Vamos falar então com o goleiro Matheus Cabral e também com o Napão, que é o artilheiro da equipe. Vamos lá. Cara, quando nós chegamos aqui no ano passado, para a pré-temporada, a expectativa já era gigante em fazer um ótimo estadual. E como nós conseguimos colocar o clube em competições nacionais, nossa motivação está triplicada. Tanto nós que somos remanescentes do estadual, quanto quem está chegando agora. Então a expectativa é gigante para esse ano. Uau, Realmente é um prazer estar aqui, né, falando com você. É uma satisfação enorme poder voltar, né, para o clube onde você citou que a gente, né, fez uma história, né, de poder subir o Porto para a primeira divisão do Campeonato Baiano, né, assim, no seu ano de fundação. Então, muito feliz de poder retornar. A gente sabe que é um ano de muitos desafios, né, campeonatos nacionais, né, mais um ano histórico para o clube, né, a cada passo que o Porto vai dando é uma grande realização. Jogar um campeonato nacional como a Copa do Brasil, né, uma visibilidade nacional. E o campeonato da Série D, que é um campeonato que a gente pode poder buscar o acesso e assim elevar o nome do Porto ainda mais. Opa, acorda formiga! Estamos aqui respondendo nossos internautas, no qual eu quero deixar um abração para Meire, hein? Meire disse que nos assiste aí desde a cidade histórica, da casa do seu Moacir Andrade. Encontrei com ela no Festival Viva Luiz, ela toda feliz. Um beijo para toda a galera da cidade histórica, sempre muito carinhoso, né? Quando a gente, o pessoal, né? Todos os moradores da cidade histórica, sempre muito carinhosos quando nos encontram. Então a gente quer retribuir esse carinho a todos vocês. Perdão. É assim mesmo, ao vivo acontece, hein? Vou deixar um abraço especial aí, Cristiano, Masterchef. É hoje. Curiosidades pelo mundo. Roda a nossa vinheta. Olha, estou mostrando para vocês aí, tem um videozinho, eu gostaria que largasse esse vídeo. A China, mais uma vez, sai na frente, quebrando o próprio recorde. Vejam vocês, isso aí é um show de luzes com aproximadamente 16 mil drones. Esse espetáculo no céu, né, é visto como a carta de amor em luzes. Esse espetáculo foi assistido aí por milhões de pessoas, claro, tanto ao vivo quanto à internet. Você vê, olha que flor, né? Isso aconteceu no último dia 17 de outubro. E a gente, mais uma vez, a gente entende, né, que esse é um caminho sem volta. A tecnologia, ela de fato, ela está a cada dia nos superando, nos levando para lugares incríveis. E a China, né, um detentor aí. Olha que coisa linda, que espetáculo nos céus da China, né? Isso com 16 mil drones. Que coisa maravilhosa. Tá aí mais um pouquinho para você curtir. Uma árvore, né? Aquela árvore centenária. E aí, posteriormente, vem essa flor também que eles produziram nos céus da China. Ou seja, eles já tinham o próprio recorde e aí, você imagina, controlar e trabalhar 16 mil drones e traduzir numa beleza dessa, né? Algo realmente maravilhoso, para bater palmas para os chineses mesmo. Galera, é o seguinte, vou fazer um rápido intervalo e vou voltar aqui para a gente fazer o papo homenagear também, né? O dia do conselheiro e da conselheira tutelar. E aí nós vamos falar com os três que aqui estão, a Elaine, a Cláudia e também o Alex, tá bom? A gente volta já já, não sai daí. Tudo, a TV Porto é isso aqui, olha, a equipe trabalha junto, se unindo. O programa Hora do Baianão, e agradecendo, claro, a você aí, de onde quer que você esteja conosco, né, nos dando esse privilégio de compartilhar as manhãs aqui na TV Porto, nosso programa Hora do Baianão. Hoje é o dia do conselheiro tutelar e também da conselheira, claro, obviamente. E aí,
eu vou bater um papinho daqui a pouquinho com o conselheiro tutelar 1, 2 e 3, já estão aqui na mesa comigo, mas antes eu quero fazer uma homenagem aí com esse vídeo que vocês virão agora. Dia 18 de novembro é o dia do conselheiro tutelar, um profissional que se dedica à promoção e à proteção dos direitos da criança e do adolescente. E se você procurar aí na sua cidade, vai encontrar um conselheiro tutelar por perto. São 30 mil conselheiros espalhados pelo país. Cabe a esse profissional receber e verificar denúncias, aconselhar pais ou responsáveis, providenciar o cumprimento das medidas estabelecidas pela autoridade judiciária, entre outras obrigações. O conselheiro tutelar é uma atribuição prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, um grande marco na legislação brasileira. Nesta data tão importante para a proteção de crianças e adolescentes, deixamos aqui o nosso abraço e o nosso muito obrigado a todos os conselheiros tutelares do Brasil. Parabéns! Aqui é todo mundo cuidando de todo mundo. Que bacana, né? Então, por falar nisso, eu prometi estar aqui. Primeiramente, quero dar as boas-vindas aos conselheiros aqui, hoje para a gente falar dessa importância, né, desse profissional que incessantemente não tem hora, não tem dia, né, e Porto Seguro, como abrange aí geograficamente, né, um território relativamente grande, com algumas dificuldades de acessibilidade. Vamos traduzir tudo isso aqui. Alex Oliveira, conselheiro tutelar 1, conselheiro tutelar 1, muito bom dia, seja bem-vindo, irmão. Bom dia, Formiga, bom dia a todos que estão nos assistindo na TV Porto, na Hora do Baianão, bom dia às colegas Cláudia e Elaine que se encontram aqui conosco. Muito bem, então vamos agora jogar lá para a Elaine Cristina, que Elaine já faz parte aqui, volta e meia ela está presente. Elaine, muito bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Formiga, obrigado pelo convite, né, em homenagem a todos os conselheiros do Brasil, né, aos nossos amigos conselheiros. Atualmente atuo como na coordenação do Conselho Tutelar 2 de Porto Seguro, e gostaria de agradecer a todos os telespectadores que estão aí nos prestigiando nesse momento, né, e que possa acompanhar todo esse momento para que possa entender um pouquinho o que é o Conselho Tutelar. E agora, bom dia também da Cláudia Ferreira, Conselho Tutelar 3. Muito obrigado, muito bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigado, bom dia, Formiga, bom dia a todos que estão nos assistindo. Então vamos nessa. Alex, conta pra gente como que é essa rotina, essas ações. A gente sabe que tem essa divisão dos conselhos, né? E cada um tem essa obrigatoriedade com um determinado território. Conta um pouquinho pra gente. Formiga, as ações do Conselho Tutelar durante o ano é constante, né? Também eu vou falar que eu estou atualmente como coordenador do Conselho 1, né? É um prazer estar como coordenador desse conselho atuante. E as ações são grandes, né? São palestras, fazemos palestras em escolas, nas comunidades. No dia 12 de junho temos ações fortes, né, contra a exploração do trabalho infantil, que infelizmente acontece muito em nosso município. Temos parcerias, né, com o PET, com o CREAS, mas o Conselho Tutelar é atuante aqui nessa cidade. Ou seja, dia 12 de junho é um evento específico, coincidentemente é o Dia dos Namorados, aí então vocês fazem essa ação a nível regional. Isso, regional, e sempre com palestras, né? Nas escolas, nas comunidades, como eu falei, até mesmo para a população entender que a criança e adolescente não pode trabalhar em trabalhos, né, penosos, né, colegas? Exatamente. Ô, Cláudio, eu queria saber de você, a gente falou do território, né? Então, assim, a abrangência onde vai, já que você é titular aí do Conselho Tutelar 3, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho também, por favor. Tá certo. Formiga, é o seguinte, o Conselho Tutelar, ele é dividido aqui na nossa região, no nosso município, em 3 colegiados, né? Então, o Conselho Tutelar 1, ele abrange desde o centro de Porto Seguro até a Orla Norte e aldeias e assentamentos, né? Gostaria também de dizer que é composto pelo nosso colega que é coordenador Alex, pela Jadna, pela Gerlana, pelo Fabrício e pela Citélia. Essa composição... É a equipe, claro. Isso, né? É a equipe de peso do Conselho Tutelar 1.
Falo do 2 também agora? Pode ficar à vontade. Pronto. Então, o Conselho Tutelar 2, que a nossa colega assim, maravilhosa, Elaine, aqui presente, que é a coordenadora, também abrange a parte toda do grande complexo Frei Calixto e as vilas também. Então, nosso coordenador Elaine, a Débora, o Moisés, a Girleane e o Luciano. E o conselho do qual eu faço parte, do colegiado do Conselho Tutelar 3, que abrange todo o litoral sul, que compreende aquela parte desde a Estrada da Balsa até Caraíva. Então é composto por mim, Cláudia, o Cristiano, que é o nosso coordenador, a Flávia, que está afastada por licença médica. Eu aproveito, peço permissão para você, para mandar um grande abraço para a Flávia e que você fique bem e retorne o mais rápido possível para o Conselho Tutelar 3. Viu? Um grande abraço fraterno tutelar para você, Flávia. E quem está substituindo a Flávia nesse momento é a nossa colega Selma, e temos o Vinícius e a Alaina. É isso. Ô, Elaine, fala pra gente, você com o complexo Frei Calixto, com tudo isso, com certeza, né, vocês falaram de equipe, porque a gente sabe que essas ações acontecem. Quais são os maiores desafios do Conselho Tutelar, na sua opinião? Os maiores desafios, Formiga, tem sido a falta de conhecimento da população, né? E, infelizmente, às vezes, da rede das verdadeiras atribuições do órgão Conselho Tutelar, né? Nós temos um trabalho muito árduo, mas muitas vezes invisível à população, porque trabalhamos com situações sigilosas. Então, infelizmente, a população, né, não tem conhecimento real do nosso trabalho. E por isso, às vezes, essa falta de conhecimento é um desafio muito grande. Por isso a gente agradece essa oportunidade, né? Porque, de fato, a gente precisa ter oportunidades como essa para que a população venha ter conhecimento. Eu sempre convido a população, estamos de portas abertas para quem quer conhecer, né, nosso trabalho, que é um trabalho árduo. Na realidade, conselheiro tutelar não é uma missão, né? Ser conselheiro tutelar, eu costumo falar, não é um trabalho, é uma missão. Como que funciona essa parceria? Porque, obviamente, vocês têm que estarem, né, aí aliados também às polícias militar, civil, enfim, quando existe uma situação que haja a necessidade de solicitar as forças, como é que funciona isso? Sim, a gente tem, né, a lei, que é o artigo 136 do ECA, fala que o Conselho Tutelar tem autonomia de requisitar serviços na área de saúde, educação, segurança pública. Então, sempre que há uma violência, uma denúncia de violência, né, contra crianças e adolescentes, a gente requisita os serviços da segurança pública, que é a polícia, né? Então, a gente sempre, graças a Deus, estamos tendo esse contato direto via SICOM, né, para que eles possam estar atuando primeiramente na questão quando está acontecendo a violência, e posterior o Conselho faz as aplicações de medidas necessárias, cabíveis àquela criança. Cláudia, eu queria te perguntar em relação a equipamentos, né? Eu sei que pode ser que ainda exista aí várias deficiências em relação aos deslocamentos, principalmente você que cuida lá do litoral sul. Como é que funciona essa logística do lado de lá? Pois o que acontece, nós temos a nossa base provisória lá no Arraial da Ajuda, e o deslocamento, como você mesmo disse, compreende uma área gigantesca. O nosso território é imenso, e quando nós estamos naquele momento no plantão, o deslocamento tem que existir, não é? E nós temos 3 motoristas, né? Cada conselho tem um motorista, e o motorista se desloca daqui de Porto Seguro imediatamente quando é requisitado esse serviço, essa demanda, e vai até lá, e nós vamos aonde quer que seja para atender o usuário, a pessoa que está necessitando naquele momento. Muito bem, para você que está chegando agora aqui no nosso programa, na TV Porto, o programa Hora do Baianão, eu estou aqui conversando com os conselheiros municipais tutelares, né, com o Alex, com a Cláudia e também com a Elaine, né? Eu já vou pedir mais uma vez para você, se você tiver alguma dúvida, a gente vai trazer aqui para vocês ainda hoje, né, as informações, números. É importante que nós saibamos, né, dos números que acontecem, as ações. O Alex já mencionou aqui, mas números, como é que está
essa violência contra a criança e adolescente em Porto Seguro. E se você tiver alguma dúvida, tá aí, ó, 73999031291. Se você quiser fazer uma pergunta para um deles, por gentileza, eu vou para o intervalo e volto já já, hein? Não saia daí. De volta com o programa Hora do Baianão e agradecendo mais uma vez a você de qualquer parte do Brasil, do mundo, ligadinhos, conectados, sintonizados aqui na sua TV Porto, seu canal local 33.1. Também agradecendo a você que está aí no Reprise, sempre às 4 da tarde, nos acompanhando. Muito obrigado. As nossas redes sociais estão aí, ó, @TV Porto Bahia, @tvporto.oficial, @formigável.2 e o nosso contato, né? 73999031291. Fala comigo. É isso aí, olha, vou seguir o papo aqui, mas antes de continuar, eu vou trazer a agenda cultural, porque vai começar mais uma feira do Olambra, né? Aquela feira tradicional das flores, que todos os anos acontece aqui em Porto Seguro, normalmente acontece ali na Praça CM, só que esse ano, né, a partir do dia 20 agora até o dia 7 de dezembro, estará acontecendo ali no estacionamento do Estádio Municipal, né, ali na rua Bernardo Spector, sempre das 9 da manhã às 19 horas, às 9 da manhã às 7 da noite, e é importante, mais uma vez, lembrar que parte das rendas será destinada aí à Ciranda da Vida, essa associação que dá um suporte incrível, né, para pacientes com câncer. Então, a gente pede mais uma vez a você que você que é amante, você que cuida, que gosta de flores, de rosas, de plantas, dê um pulinho lá e também valorize, vai estar ajudando a Associação Ciranda da Vida. Muito bom. Vamos continuar aqui? Certo. Vamos trazer então aqui, continuar o nosso papo aqui com os conselheiros tutelares de Porto Seguro. Alex, você falou das ações. A gente sabe que Porto Seguro é uma cidade turística e, infelizmente, né, muitas crianças ainda prematuramente, isso está aberto, inclusive, para quem quiser de vocês responder, né, pode complementar, né, mas muitas crianças prematuramente vão para a linha de trabalho, né, trabalho infantil, e a gente sabe que muitas vezes é uma necessidade, mas é ilegal. Como é que funcionam essas ações de conscientização? Vocês vão na casa dos pais, vocês abordam nas praias? Como é que funciona, Alex? Formiga, como eu falei no início da nossa conversa, né? Primeiro, o Conselho Tutelar é um órgão encaminhador. A gente trabalha em uma ação de levar a população a entender qual é a função do Conselho Tutelar. Sabemos que o trabalho infantil é crime e o nosso objetivo é levar esse entendimento à população. Infelizmente, muitas pessoas acabam achando que o Conselho Tutelar não pode agir porque é melhor a criança trabalhar, é melhor o adolescente trabalhar do que fazer coisas erradas. Mas nós sabemos também que o objetivo principal do Conselho Tutelar é encaminhar essas crianças, esses adolescentes, para uma rede de proteção. Não é, colegas? Assim, só para complementar o colega, né? Porto Seguro, a gente está tendo um número muito grande, né, de crianças em situação, não é nem em situação de rua, na rua, fazendo de fato vendas de doces, mas o Conselho Tutelar não podemos, como conselheiros tutelar, abordar aquelas crianças. Existe uma equipe, né, que é a abordagem social, que é ligada à assistência social, que tem um papel... Que é o coordenador Tarsis, né? Tarsis, isso sim. Uhum. E que tem uma equipe técnica de abordagem, né? Porque para abordar uma criança ali, tem que se ter uma equipe técnica preparada para que possa vir abordar aquela criança, para não vir acontecer uma violência pior naquele momento. Então, no município, né, a gente vê... Temos tido muitas reuniões, já tivemos reuniões, teve ação do Ministério do Trabalho, que fizeram uma grande fiscalização aqui no município. Verdade. Né, eles trouxeram para a gente, porque quem fiscaliza não é o Conselho Tutelar. Né, quem faz esse papel de fiscalizador é o Ministério do Trabalho, junto com a equipe, né, do IPET e outras equipes do município. E, posterior, eles encaminham dados dessas famílias para que o Conselho Tutelar possa atender e fazer os encaminhamentos, aplicando as medidas de proteção necessárias, né? Para que aquelas crianças venham a vivenciar, né, as políticas públicas para que possam sair daquela situação. A gente fala aqui de Porto Seguro porque a gente vivencia aqui a Orla Norte.
Eu queria saber agora da Cláudia como é que funciona lá em Arraial, em Trancoso, Caraíva, porque são praias desejadas pelo mundo, né? E como é que funciona essa abordagem lá das crianças e adolescentes? Eles também estão nas praias, nas ruas? Sim, mas quando nós temos conhecimento de alguma demanda, nós fazemos os encaminhamentos necessários, não é? Para que isso seja sanado. E tem que ter muito tato, né? De vocês irem até essas famílias. Como é que funciona esse acolhimento de conscientização dos familiares dessas crianças? Na verdade, Formiga, infelizmente, né, temos uma cultura na sociedade que é melhor trabalhar do que furtar, né? Infelizmente. Mas o nosso papel, como eu falei, como atores, né, da garantia de direito, é levar essas famílias a entender que a criança tem que estar na escola, né? A criança tem o direito de brincar, tem o direito de praticar um esporte. E, infelizmente, por causa do trabalho, né, penoso, o trabalho que na verdade tira até mesmo a criança de estar presente na escola. É claro que existe o jovem aprendiz, né, que existe um trame para fazer parte do aprendiz a partir dos 14 anos, mas fora isso, a criança e adolescente não pode trabalhar nenhum tipo de trabalho penoso, insalubre, né? Não é, colegas? Claro. Quer complementar, por favor, Elaine? Para complementar o colega aí, é um maior número de encaminhamentos de crianças que estão no abandono, né, da unidade escolar, que estão em situação de trabalho infantil. A evasão escolar. A evasão é maior índice as crianças que estão em trabalho infantil. A gente tem feito esse levantamento, né, como você falou, a gente tem feito esse levantamento e um maior número de crianças, infelizmente, quando chega para a gente das escolas, são aquelas mesmas crianças que a gente já recebeu, que estão lá na rua vendendo aquele doce, né, que até costumo falar, a gente é uma cidade turística. E muitas daquelas crianças que estão ali têm famílias, todas elas têm famílias, né, tem uma família que atende, mas como eu já consegui, né, conversando com crianças, mas na rua eu tenho um sorvete, que as pessoas costumam dar, né? E isso que faz ela fazer essa evasão também de deixar de estar na escola, na sua família, para estar ali naquela rua, porque ali ela consegue as coisas muito fácil, até quantias elevadas de dinheiro, né? A gente estava até conversando para fazer uma campanha para que não dê, né? Não dê as coisas na rua, se for para ajudar, procure os meios, procure os órgãos, né, para que possa ajudar a família daquela criança. Violência sexual, como é que anda? Eu queria também que vocês, por favor, ficassem à vontade para também falar desse tema. Só para pontuar aqui acerca do trabalho infantil, o trabalho infantil também leva à exploração sexual. Uma coisa sempre está ligada à outra, né? Porque a criança está ali na rua vendendo um doce, vendendo um pastel e acaba sendo aliciado ou aliciada, né? Pelo adulto, pelo pedófilo. Infelizmente, o trabalho infantil leva também à exploração sexual. Aqui, os colegas aqui têm relatos que via trabalho infantil houve a exploração sexual. Vocês têm números? Vocês podem dar alguns números dessas, né? A gente está findando o ano praticamente, né? Vocês fazem um recorte de 6 meses, de um ano. Por favor, Cláudia, pode ficar à vontade. Olha, nesse momento, nós estamos em novembro, né? No meados de novembro, e nós, todos os 3 conselhos, já atendemos cerca de 1.000 famílias. 1.000 famílias. E em tempo, ainda com a pergunta anterior, Formiga, quando você se depara com a situação de uma criança que está trabalhando na praia, vendendo uma pulseirinha, fazendo alguma coisa, quando a gente pega essa demanda, que você vai observar, ali é apenas uma ponta do iceberg, porque não cuidamos apenas da criança e do adolescente. Claro que o nosso foco principal é esse. Mas se você não cuidar de toda a família, esse trabalho vai ser em vão. Porque seguramente vocês têm que
buscar também esse acolhimento. Muitas vezes você tem um pai abusivo, você tem um alcoólatra na família, um violentador, então isso reflete de fato nas crianças. Então fazemos todo o encaminhamento para a rede de proteção. Nós vamos ver o que aquela família, qual o ponto principal, qual o nó, e através, como é que a gente constata isso? Através do nosso atendimento, através da entrevista, que vamos dizer assim, que nós fazemos com a família. Ou seja, você fala de 1000 famílias, mas não necessariamente precisa ter sido 1000 atendimentos, pode ter sido até um pouco mais, porque existem famílias que devem ter aí 2, 3 filhos, né, e de repente o número ele pode duplicar em relação a isso, né? Isso fala diretamente, esse atendimento, né? Fora diretamente, porque através de palestras, através de orientação, chega muito mais do que isso, né? Com certeza. Tem alguma coisa que vocês acham que é extremamente relevante, que de repente eu não perguntei? Eu queria que vocês ficassem à vontade para levar essa informação aos nossos telespectadores. Não, assim, é só para nível de esclarecer mesmo, né, Formiga, que o Conselho Tutelar é um órgão, não é um órgão de execução de serviços, né? A execução, de fato, cabe aos órgãos, né, da rede. A gente é um órgão que requisita esses serviços e acompanhamos, né? A gente acompanha como é que está funcionando esses serviços. Uma criança mesmo que sofreu uma violência, ela precisa de atendimento com técnicos, com psicólogo, e é um acompanhamento contínuo, porque essa violência cria na criança feridas invisíveis, né? Que só ela ali, cicatrizes que ficam para o resto da vida, né? Então ela precisa assim, de um acompanhamento. Existe um lugar de acolhimento, por exemplo, uma criança é violentada, obviamente que você não vai abordá-la, entrevistá-la, como a Cláudia falou, na própria residência. Tem um local onde vocês podem colocar ela num lugar tranquilo, lúdico, com um psicólogo para esse atendimento? Como é que funciona isso? É isso. Quando acontecem esses casos, né, o Conselho Tutelar em si, a gente ainda está estruturando, né? Como você até perguntou sobre as estruturas, hoje o Conselho 1, 2 e 3 está precisando se adequar em estrutura para ter um ambiente, né, saudável para que essa criança, ao chegar, tenha um local adequado para ficar. Quando é esses casos, a gente tem o CREAS, que tem uma sala lúdica, né, que tem técnicos para que possa atender naquele momento. Mas o conselho em si, a gente precisa, de fato, é um desafio que a gente está em luta, né, porque criança e adolescente, de fato, tem que ser prioridade e precisa se estruturar. A gente precisa de estrutura nos conselhos tutelares, até porque uma família, quando procura um órgão, conselho tutelar, é porque a situação é de violação de direitos. E para você atender uma família, você tem que ter um ambiente de fato aconchegante, né? E que esteja preparado ali com o ambiente para uma criança ficar, para que a criança não precise estar ouvindo toda aquela situação. Então é importantíssimo, né, que a gente aí pedir que haja sim um olhar diferenciado para o Conselho Tutelar, né? Para que possa estar estruturando. Que a gente está aí, o Conselho 2 hoje atualmente está funcionando aqui em cima do Badica Móveis, né, que a gente estamos em fase de mudança por conta de não termos acessibilidade, né? O Conselho 1 está funcionando na Perovai de Caminha e o Conselho 3 está funcionando lá no centro administrativo. Mas assim, a gente precisa ainda, de fato, a gente vai pedir aí, quem sabe seja um presente hoje pro dia do conselheiro tutelar, sede própria, né? Pedir ao nosso prefeito que a gente precisa, de fato, um olhar diferenciado, né? Que os gestores tenham esse olhar diferenciado para criança e adolescente. Que criança e adolescente não é futuro, não, é presente, viu, gente? É um presente mais importante. Mais uma vez, eu quero aqui agradecer aos conselheiros aqui, né? É uma homenagem, mas uma homenagem com pedidos de socorro aqui, né? Eu acho que ter a sede própria, esse espaço lúdico, como você falou, esse acolhimento, né? Muda, né? a forma que você acolhe essa criança e adolescente, e ainda vocês tratam os seus familiares, né? Porque como a Cláudia falou, uma coisa sempre está ligada à outra, é uma rede, né, de proteção. Exatamente. E, Formiga, eu gostaria de fazer, eu como conselheira, nós todos estamos aqui, parabenizar a todos os conselheiros tutelares daqui, porque eu vou te falar uma coisa,
Eu trago para nós agora essa parte humana, essa parte emocional, de saber que todos nós, né, somos pessoas que somos técnicos nessa profissão e fomos eleitos pela população. E tem que deixar claro para toda a população que nosso serviço é um serviço que a gente trabalha com sigilo absoluto. Nós não temos nem dia e nem hora de trabalho. Ou seja, 24 horas ininterruptas, nós trabalhamos em colegiado, que significa o quê? Que mesmo que nós tenhamos uma demanda no Conselho 3, o Conselho 2 fica sabendo, o Conselho 1 também, porque trabalhamos ligados. Não deixa de ser uma própria equipe, cada um tem a sua equipe, mas Exatamente. o bem comum, né? O objetivo final é proteção. É o único, né? O lado emocional que a gente tem que ter de uma fortaleza Isso é muito importante, grande, sabe? É Isso é muito importante importante você estar falar. falando, Cláudia, porque acredito que muitos de vocês absorvem, né? Obviamente, essas mazelas que a sociedade provoca em relação a esse dia a dia com essas crianças e adolescentes. Como é que funciona o lado emocional de vocês? Formiga e os demais que estão nos assistindo, eu estou 10 anos como conselheiro tutelar, né? E, na verdade, o lado emocional realmente fica abalado. Claro que o nosso objetivo, né, como um garantidor de direito, é levar aquela criança que é adolescente realmente o seu melhor, né? Está no seu melhor. Mas, infelizmente, estamos chegando a 35 anos do ECA, a 35 anos dos Conselhos Tutelares do Brasil. Infelizmente, ainda não existe uma ação para proteger ou para ajudar o lado emocional dos conselheiros tutelares. Infelizmente, muitos conselheiros se afastam do conselho tutelar com depressão, né, com estresse elevado, né. Eu recordo que quando eu entrei no conselho tutelar 10 anos atrás, tinha 2 colegas que se afastaram por causa de depressão. A colega Elane é mais antiga do que eu, pode até falar sobre isso, né, Elane? Na realidade, eu estou aí há 16 anos, né? Essa missão me carrega aí, eu estou 16 anos, tenho muito amor pela causa, né? Eu falo que eu quero sair do Conselho Tutelar deixando um legado que, de fato, que eu volto a repetir, garantir direitos de criança e adolescente é uma situação árdua, né? Porque levar a população a saber que criança e adolescente é importante e a gente não tem, de fato, ninguém que cuide do cuidador, né? Nós estamos dia a dia ali ouvindo barbaridades, situações de violência extrema e não temos ninguém que tem um olhar diferenciado para atender os conselheiros tutelares do Brasil. Existe toda uma situação, a gente precisa de uma valorização justa, né? Os conselheiros precisam, de fato, ser valorizados. A gente tem uma autonomia, né? Temos uma função muito árdua, irrelevante, né? Irrelevante, e a gente precisa, de fato, ser valorizado. Alex, eu quero que você fale agora sobre o 18 de maio. Você me provocou aqui, eu quero que você fale o que acontece 18 de maio. 18 de maio é o Dia Nacional contra a Exploração Sexual. Eu até falei isso com você no início, para a gente enfatizar. Porto Seguro é uma cidade turística, né? Infelizmente, por ser uma cidade turística, a exploração sexual de criança e adolescente existe, né? Muitas vezes o turista vem a Porto Seguro, né? Eu sei que o nosso recurso principal vem do turismo, e eu sei que uma boa parte dos turistas, né, vem para curtir, para passear com suas famílias, mas infelizmente existe uma pequena parcela que vem para, infelizmente, explorar sexualmente a nossa criança e nosso adolescente. Mas como eu falei para você, infelizmente, quando a criança ela está na rua, ela fica exposta a esse abuso. E também o abuso também acontece também em casa. Até a gente fez um estudo há um tempo atrás, que várias reuniões que nós participamos, que 80% dos abusadores estão em casa. Essa é uma realidade, inclusive não só Porto Seguro, né? A gente vê as estatísticas, né, no Brasil, que em relação às crianças e adolescentes, em relação à violência contra a mulher, né? Normalmente, ou é o namorado, é o marido, ou é o padrasto, enfim, sempre é alguém que está muito próximo, infelizmente, é uma realidade. E eu quero dizer a você que você pode sim, né, ligar, como é que tem um número específico, pode ligar anonimamente, as pessoas, eu quero botar aí na tela então, ó,
o contato, né, os canais de denúncia são 24 horas no ar, Conselho Tutelar 1, 2 e 3, né, com seus respectivos números, e aí automaticamente tem sempre uma pessoa para atender e já dar encaminhamento ao evento. Isso, na realidade, cada dia da semana tem um conselheiro, né, que é o sobreaviso, que não é o plantão, mas é um sobreaviso, a qual a gente, assim que recebe, não precisa se identificar de maneira nenhuma, não é obrigatório identificar, né, a pessoa só precisa dar dados mesmo, que a gente consiga chegar de fato àquela denúncia. Isso. Muito bem, finalizando então o nosso programa, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês, eu quero que rapidinho você deixe uma mensagem, cada um, a sua mensagem final, Alex, por favor. Eu quero agradecer mais uma vez à TV Porto, ao programa Hora do Baianão, e também parabenizar mais uma vez aos colegas, né, do Conselho Tutelar 1, a Jadna, a Citélia, a Girlana, o Fabriciano, meus parceiros, né, ali do Conselho Tutelar 1, são guerreiros. Desde já, muito, muito obrigado. E também os nossos, né, telespectadores, muito obrigado por parar esse tempinho para nos ouvir. Infelizmente, muitas pessoas não querem ouvir o Conselho Tutelar, né, os conselheiros tutelares, mas é um privilégio ser celebrado por vocês aqui nessa data tão especial. Obrigado, Cláudia. Dizer que é uma honra participar do Conselho Tutelar, ser uma conselheira tutelar, e dizer também que é maravilhoso saber que a população confia firmemente no Conselho Tutelar. E saber que onde o Conselho Tutelar vai, constrói e faz com que aquela demanda seja realmente atendida e dá um apoio muito grande para todas as famílias. Isso é fantástico, viu? Elaine? Eu gostaria de agradecer a toda a minha equipe, né, voltando a repetir aí, né, Débora, Moisés, Girleane e Luciano, né, que atuam no Conselho. Não quero deixar de lembrar da nossa equipe administrativa, os serviços gerais, os motoristas, porque se não tivesse uma equipe também ali, o guarda municipal, aquela equipe preparada ali para receber também, o trabalho dificulta, porque quem recebe primeiro é o guarda, depois a recepção. Então, essa equipe toda tem que estar preparada. A gente tem reuniões, né, mensal para que essa equipe esteja preparada. E agradecer, né, a Hora do Baianão, a você, Formiga, por ser esse parceiro do Conselho Tutelar, né? E eu convido, sim, a população que tem dúvidas, que quer saber, né? Não tem como saber os casos, mas tem como saber como é a nossa atuação, nosso trabalho. Os Conselhos Tutelares estão abertos. Vá lá nos prestigiar, conversar. E é importante, viu, Formiga? Você está de parabéns por dar essa oportunidade, porque os conselheiros, de fato, precisam ser respeitados e valorizados, porque o trabalho não é fácil. Muito bem, então aí está a nossa homenagem e também esclarecimento, né, desse trabalho árduo, duro, que precisa ser valorizado ainda mais. E eu quero deixar um beijo para a Girlanda, né, porque na verdade ela foi o contato, eu liguei para ela não podia vir, já a segunda vez, viu, Girlanda? E aí automaticamente ela disponibilizou aqui os conselheiros. E eu quero mais uma vez agradecer e dizer que amanhã nós não teremos o programa Hora do Baianão em função da sessão da Câmara de Vereadores, né? A gente tem um compromisso, a TV Porto tem um compromisso de exibição da sessão da Câmara de Vereadores. Eles anteciparam para quarta-feira, então, obviamente, né, nós estaremos amanhã de folga. E aí eu estou esperando o diretor dar aquele start para ver se dia 20 de novembro, né, que é o Dia da Consciência Negra e também é feriado nacional, se nós teremos, ou se nós só voltaremos aqui na sexta-feira. Olha que beleza, hein? Beijo grande, valeu. Dá um tchau aí pra galera. Valeu, valeu. Valeu a todos. Valeu, sobe a letrinha aí.